Bom, no decorrer do programa, você vai entender, caro amigo telespectador, por que o padre Douglas foi convidado para falar justamente sobre esse tema. Mas antes eu vou começar por uma pergunta que eu acho que tem a ver com o início aqui da nossa história. Quando a gente fala em religiões de origem africana, a gente pensa em Umbanda e Candomblé. Está certo? Sim e não. Primeiro que o fato de existir esses dois termos, Umbanda e Candomblé, já demonstram que nós não estamos falando da mesma religião. Tá? São duas religiões distintas. Falar em origem africana, nós estamos nos referindo ao Candomblé. Tá? O Candomblé, ele é uma religião afro-brasileira, é de matriz africana, mas ele nasce no Brasil. Então, aqui no Brasil, com a vinda dos escravos trazidos da África, se encontraram as tradições religiosas que na África não se tocavam, né? Não se conheciam. Né? Vamos ilustrar aqui como funcionava essa tradição religiosa na África. Na África você tinha tribos, né? E nações na África. Cada uma tinha as suas divindades. Como assim divindades? Ora, divindades como todos os povos antigos tinham. Nós já tivemos ocasião de falar aqui num outro programa, e eu vou reiterar a comparação. Todos nós já ouvimos falar nos deuses gregos, por exemplo. Então existe uma divindade para o mar, que é Poseidon, para os raios, que é Zeus, para o vinho, que é Dionísio, para o amor, que é Afrodite, e assim vai. Então, isso é um comportamento do homem antigo, né? Um comportamento antropológico, é divinizar as forças que estão no mundo ou que estão no homem. Quando a gente olha, por exemplo, para os gregos ou para o Antigo Egito, a gente vai encontrar coisas parecidas. Em todos os povos, Diácono, em todos. Isso é o que nós chamamos de padrão religioso antropológico. Então, os maias tinham divindades assim, cultuavam a lua, cultuavam o sol, etc. Os índios no Brasil, cultuavam o sol, Tupã, cultuavam a lua, Jaci e por aí vai. Os vikings, o que é Zeus para os gregos, o deus dos raios, é Thor para os vikings. O que é Poseidon para os gregos era Elon para os vikings. Os celtas eram assim, os druidas eram assim, todos os povos antigos tinham as suas divindades. E essas divindades nada mais são do que construções, né, antropológicas que divinizam as forças da natureza, o que nós chamamos de animismo, né, atribuir ânima divina, vida divina às coisas da natureza. E as tribos africanas faziam isso, como todos os povos antigos. Então, na África, você tinha uma tribo que, por exemplo, vivia às margens de um rio. E era aquele rio que nutria, não vive, porque ainda existe aquele rio e ainda existem esses povos lá, né, cultuando o que receberam de herança dos pais, dos avós. Tá. Então, vivem daquele rio, é dali que se tira o peixe, a pesca, a água para beber, para lavar, para se banhar. Então, o nome do rio é Oxum. Então, ali há um culto a Oxum. Oxum é o rio, é a divindade do rio. Havia um povo que cultuava Xangô, outro que cultuava Ogum, e assim vai. Então, na África, você tinha várias tradições religiosas distintas. Tá. O povo Banto, o povo Yorubá, o povo de Queto, o povo Nagô, eram vários povos. O continente africano, nós sabemos que é imenso. Dá 3 vezes ou mais o Brasil. Ah, sim. Então, tem povos que viviam ali, na África, que nunca se encontraram, tradições religiosas, culturas religiosas, que nunca se encontraram na África. E aqui no Brasil se encontraram. Devido ao fenômeno da escravidão. Da escravidão. Então, numa mesma senzala, por exemplo, você encontrava escravos de nações diversas, o que nós chamamos de diáspora africana no Brasil. Esses escravos eram trazidos
para os diversos portos e os senhores iam comprando. Então, no mesmo mercado de escravos, havia negros banto, negros nagô, negros jeje, negro ijexá, negro fon, e eles eram levados, às vezes, para a mesma senzala. Nas senzalas, eles começaram a negociar entre si aquelas suas divindades, formando no Brasil um panteão, né? O panteão é aquela lista de deuses, e cada um contava os mitos próprios dos seus deuses, né? Todos esses povos antigos tinham os mitos, as histórias, uma mitologia. Então, as divindades africanas também eram divindades narradas por mitos. E aí, esses mitos foram trazidos, foram meio que costurados no Brasil, né? Essas divindades todas, num panteão. Então, esse panteão nasce no Brasil. Quando você fala de divindade, você está falando dos orixás. Exatamente. Então, a palavra orixá, ori é cabeça. Tá. Aqui teria que falar um pouco sobre a antropologia, né, o conceito de ser humano para essas tribos africanas também. Cada povo tinha uma antropologia. Ori é cabeça, né? Ixá é o deus da cabeça. Para o africano, o ser da pessoa está na cabeça. É como, por exemplo, para o cristão é o coração, é a alma. Ou para o povo do Antigo Testamento eram as entranhas. Né? Deus habita as entranhas do homem. O desejo, a vontade está nas entranhas. Certo. É uma antropologia. Coração é outra antropologia. Para o africano é na cabeça. Então você é a sua cabeça. A cabeça é o que seria o coração ou as entranhas. É aqui na cabeça que aquela divindade vai mandar, comandar. Segundo a mitologia africana, antes de nós virmos ao Aie, que é o mundo, nós fomos até Olodumare, que é o Deus Criador, e nós escolhemos a nossa cabeça. Essa é a segunda mitologia. E aí você vem ao mundo com aquela cabeça para ser regida por uma determinada divindade. Então, para os africanos, existe um Deus supremo, criador, que é o Olorum, e você tem deuses de menor categoria criados por Olorum para administrar toda a criação dele. Então, o relacionamento do ser humano é com estas divindades, não é com o Olorum, ou Olodumare, como depende da tradição. Então, mas há um consenso, né, quando a gente diz respeito na quantidade, o senhor citou panteão, né? Uhum. Quando a gente pensar na quantidade desses, não existem a denominação de 16 dentre esses orixás nesse tipo de religião? São 16 mais conhecidos. Então, okay. Os 16 mais populares, os 16 que são comuns a todas as tradições de candomblé no Brasil. Agora, existem casas de candomblé que vão cultuar divindades que outra não cultua, por exemplo. Por isso que o número 16 é comum por causa desse entendimento, porque tem aqueles orixás em comum. Ok. Então, assim, o candomblé é isso. O candomblé é o conjunto das tradições africanas. Deixa eu fazer uma outra comparação para você entender ainda melhor, o telespectador entender ainda melhor o candomblé. Vou fazer um paralelo com outras religiões. Quando eu digo cristianismo, no cristianismo você tem catolicismo, protestantismo e vários tipos de protestantismo, ortodoxos e várias igrejas ortodoxas, mesmo no catolicismo, vários ritos. Então, o cristianismo é uma grande realidade na qual existem denominações e até doutrinas discordantes entre si. Quando eu digo islamismo, bom, existe o islamismo sunita, que é majoritário no mundo, mas também existe o islamismo xiita, que não concorda com o sunita. Alauíta e outros Alauíta, mais, né? Etc. Exatamente. Você tem os sufis, que é um grupo de místicos. Então, o Islã não é um fenômeno unívoco. O cristianismo não é um fenômeno unívoco. O candomblé também. Então, quando nós olhamos de fora, candomblé, põe tudo, a gente encara de maneira simplista. Não, o candomblé é a mesma coisa. Tá. Você tem o candomblé de Queto, você tem o candomblé de Angola, você tem o candomblé Nagô, você tem as nações de candomblé que vieram da África,
que eram predominantes e que acoplaram à sua tradição, vinda de lá, outras tradições menores, mas ela prevalecia sobre as menores. Então, por exemplo, o candomblé de Queto, que é muito comum na Bahia. Queto era uma nação, hoje é uma província do Benin, como nós dizemos. Hoje é uma província, mas naquela época era uma nação independente. Tá. Então, a nação de Queto cultuava como divindade suprema Odé, que era o orixá da caça, das matas, das florestas. Por quê? Porque Quetu é uma região bastante arborizada, de muitas florestas, enfim. Então, a população vivia daquilo. Quando os Quetu vêm para o Brasil, eles são maioria. Então, esse orixá Odé ele vai prevalecer. Porém, os Quetu encontraram outras nações africanas e eles acoplaram ao culto de Odé outros orixás. Agora, o modo de cultuar esses orixás vai ser o modo trazido do Queto. Então, a língua, que é o Yorubá, a liturgia do culto vai seguir o Queto. Mas em Queto, na África, o culto não é como é no candomblé de Queto aqui no Brasil. Por essas razões, predominou essa cultura Yorubá. Sim, o Yorubá prática aqui no Brasil. Aqui mais por uma razão histórica. Tá. A nossa capital, a nossa primeira capital foi Salvador. Tá. Então, os negros cultuavam esses orixás ali. Quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro com a vinda de Dom João VI, então todos esses negros, boa parte deles, foi transferido para o Rio de Janeiro também. Então você já tinha tradições de culto de orixá implantados pela Bahia, por conta do período em que os negros ficaram ali. Não vieram todos, muitos ficaram em fazendas da Bahia, mas vieram muitos. E aí as mesmas tradições que você encontra em Salvador, você vai encontrar depois no Rio de Janeiro, porque eles trouxeram. Então, nesse perímetro, né, de Salvador ao Rio de Janeiro, se expandiu um mesmo estilo de culto aos orixás. Mas não é o único tipo de culto aos orixás que existe no Brasil, certo. O candomblé. Você tem o tambor de mina, que é um tipo de culto aos orixás próprio do Maranhão, porque muitos negros foram escravos naquela região. Você tem os Xangôs, que é um tipo de culto aos orixás do Pernambuco. E não só no Brasil, nós sabemos que os negros foram trazidos como escravos para todo o continente americano. Sim. Então, o que é o candomblé, o Xangô, o tambor de mina no Brasil, o catimbó também no Brasil, você tem, por exemplo, em Cuba, a santeria, no Haiti, o voodoo, que é mais famoso, na Venezuela, o quibaio, no México, o palo mayombe, e no Brasil, o candomblé. Então, veja que são várias tradições de culto a essas divindades africanas. São religiões animistas, né? Que foram trazidas para cá e prevaleceram por conta da colonização e tudo mais. O que está